escreveu o livro lá, o caralho. Eric von Däniken. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo confirmadas pelo Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você para pra pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia. Eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... coisa pra mídia. Vocês já leram o Carl Sagan? Não, confesso que então, é uma boa sobre esse assunto aí. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de... Não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Tô ligado. Foi o Neil deGrasse Tyson. Então, o cara que faz agora é um seguidor. Do Carl Sagan. Tem um monte de gente que segue ele, assim, segue ele, as ideias dele. Né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Entendi. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente. Tipo Deus. Né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Mas essas... É que a gente fala assim em filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. Sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo... Sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, Exatamente isso. Muito genérico. Serve pra qualquer um, não né? Tem nenhum... Desde que tu seja uma mamãe. É ou a tenha mesma coisa sido. de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. Ou busquem conhecimento. Isso aí. Esse aí não é inofensivo, esse eu gosto. Não, mas o problema não é que ele é inofensivo, é que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. Interessante isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe pra manter uma evolução natural? Essa é a desculpa que os caras dão. Mas... Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o bagulho. Tá ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não tá preparada. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente, você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. Eu sei que o resto não tá preparado. Você e esse é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial, que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou. Tá ligado? Ninguém descobriu ainda. Ninguém descobriu, mas você ainda vai ter sua história pica. Tipo Ele ainda vão... Tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua. Caralho, tem esses caras, né, mano? Filmado na Islândia. Então, a Lua era a Islândia ou era a Turquia. Então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na Zona Leste. Uns bagulho assim. Deve ser aqui do lado, né? O Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você fala, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não, primeiro essa coisa da máscara especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá,
Ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras em eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então, esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS, é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi que inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia? Mais ou menos, né? Mais uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. Super política. Super política. Inclusive. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, tá ligado? 20 referências em saúde. E aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, não, eu fico um pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu? Tipo ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que essas são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo pro melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo, e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes dele. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como órgão de sabedoria de todos e fala que não é pra usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? Na verdade, é que a gente não sabe o que é certo exatamente, né? Eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e há alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente vou fazer uma conta assim grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, dos final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45. E também se matou nos Balcãs nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo do 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é
como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, claro. Claro, Mas no plano da realização não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Pra saber realmente o caminho certo pra humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que eu É. acho perigoso você se colocar num patamar de Deus.